Manda a live para os seus amigos, para eles assistirem também. Vamos compartilhar para assistir. Bater um papo bem legal aqui hoje para aprender um pouco com a Ana Carla. Boa noite, Gustavo. Boa noite, pessoal. Sigam a Bi lá no YouTube, ela vai estar lá também. Boa noite. Bom, então vou chamar a convidada. Obrigada. Obrigada por aceitar o convite, Ana, para estar hoje aqui com a gente, trazendo um pouquinho de informação. Eu que agradeço pela honra do convite, né? Desse grupo incrível, potente, que faz o trabalho de reempoderamento do nosso povo. Para mim é uma honra estar aqui nesse espaço. Muito obrigada. A honra é toda nossa. Então, vamos começar? Vamos! Então, para dar início, fala para a gente um pouquinho sobre você, se apresente. Então, eu quero agradecer novamente, né? Agradecer a minha ancestralidade, agradecer a todas e todos e todos que vieram antes de mim, né? Dizer que nossos passos vêm de longe, assim como nossos gritos. Quero agradecer a todos que fazem parte desse grupo, o Gustavo, a Ellen, todos vocês, dizer que é uma honra novamente estar aqui. E eu sou Ana Carla Moraes, né? Sou ativista antirracista e decolonial, sou uma brincante do mundo, uma curiosa, uma pesquisadora, professora, arte educadora. Estou aqui nessa noite para compartilhar um pouco que eu já aprendi com o movimento de mulheres negras no mundo, com o movimento negro, né? Sobretudo o movimento de mulheres negras de Maceió, Alagoas. Quero mandar um salve para todas essas mulheres gigantes que vieram antes de mim, e o movimento negro também, e que eu estou aqui em formação constante, né, com esses grandes movimentos, né, o movimento cultural, o movimento religioso, né, que é esse espaço de reaquilombamento, né, para a gente se reconectar com a nossa ancestralidade negra africana, né, nessa luta por essa reconexão, né, esse movimento Sankofa, que é reafirmar as nossas identidades ancestrais, políticas, culturais, religiosas, tão importante no desmonte do racismo estrutural, do racismo institucional, do machismo, do sexismo, do patriarcado, da lesbofobia. E é isso, estou aqui para partilhar um pouco das minhas escrevivências e da minha luta, né? Na sala de aula, no espaço da escola pública, na rua, na praça, dos lugares que eu ocupo com a minha existência preta, fêmea preta e ancestral. Nossa, só isso, né? Eu quero ser metade disso quando eu crescer. Então, conta pra gente, Ana, por que você escolheu a dança? Assim, o que a dança é pra você e o que você acha que ela traz para a vida das pessoas? Eu já respondi a essas perguntas
para mim mesma, né? E eu sempre digo que a dança é que me escolheu, né? Que a dança é o modo de ser, estar preto, a dança afro, né? O modo de ser, estar no mundo. Então, a dança, ela para mim, ela que me escolheu, porque a dança é toda essa cultura, né? Toda esse legado que é o modo de ser, estar no mundo, né? Então, quando eu ando, eu estou dançando. Quando eu pentio meu cabelo, eu estou dançando. Quando eu vou no mercado, eu estou dançando. E os nossos ancestrais, eles comemoravam, reafirmavam a vida dançando, no ato de dançar, né? Ritualisticamente, no trabalho, né? E a dança surge nesse contexto da resistência, nesse contexto diaspórico, né? Nessa travessia no continente africano. No continente africano. Então, a dança, para mim, é o meu modo de ser, estar no mundo e o do meu povo, né? Do meu grupo social negro periférico. Então, a dança, para mim, é resistência, é vida, é cura, é reconexão e é reempoderamento de si, do nosso povo, do nosso grupo. Que bonito. Dança é linguagem, né? Eu gosto muito de pensar nisso, que é uma linguagem. Eu sou das letras, então tudo acaba relacionando à linguagem. E eu gosto muito de pensar nessa relação de ser uma linguagem gestual, né? Também, né? Comunicação, uma reconexão também, né? Uma reconexão com nossa essa ancestralidade. Então, a dança, ela perpassa essas dimensões materiais e imateriais, né? Espirituais. E é força, é vida. Muito bonito. E como você acha assim que a arte, a dança, ela pode contribuir na luta antirracista nessa perspectiva de uma educação voltada para as relações étnico-raciais? Eu digo, nos meus estudos, né, eu sempre venho buscando entender que a dança como uma linguagem muito subjetiva e, ao mesmo tempo, também é uma linguagem visual, né? Ela, ela traz, como a gente foi colonizado, né? Nossos corpos foram colonizados, então a gente meio que se distanciou do corpo, né? Com essa dicotomização que a colonização traz para a nossa existência, que é o penso logo existe, né? Que é um pensamento eurocentrado que nos desumaniza, né? Então eu danço, eu logo existo, né? Eu faço minhas necessidades biológicas, eu estou na minha comunidade resistindo, eu existo e eu danço. Então a dança é nada mais para mim do que uma reconexão, sobretudo a dança afro, a dança negra, né? Porque traz todos esses pilares ancestrais, né? E essa identidade de como os nossos antepassados eles manifestavam as suas tecnologias de resistência, né? Porque assim como a dança, o canto, né? Nas plantações de cana-de-açúcar e de algodão, a gente cantava, por exemplo, para poder resistir e suportar toda a crueldade do trabalho, do escravizado. Então, a dança também ela surge também nesse contexto de trabalho, né? Então, essa resistência, né? E foi colocado sobre a gente transformou, né? E a gente emergiu, né? Não foi sucumbido. Então, a gente resiste e aí é que nesse contexto que a dança vai dizer quem a gente é e de onde a gente veio. E é por isso que quando eu levo para a sala de aula, por exemplo, eu vou trazer essa ancestralidade, essas identidades que foram negadas, demonizadas, que nos foi retirada, né? Então, quando eu trago essa dança, trago esses pilares, é justamente para trazer essa afirmação, né? Sem querer ser lógico, essencialista, mas porque senão a gente cai no lugar, porque tem preto que não samba, por exemplo. Mas tem criança que eu toco pandeiro e ele samba. Então, como é que eu faço essa leitura, né? É porque tá ali também essa essência. Então, também somos essência e também somos continuidade, né? Então, a gente traz essas memórias
corpóreas, as memórias subjetivas do nosso povo, dos nossos ancestrais. Então, como a gente foi colonizado, aí eu trago essa dança no contexto de sala de aula, sobretudo as danças de matriz africana, alagoana, com um pouco de roda, justamente porque isso tá fora, né, do hype, tá fora da mídia, tá fora das escolas públicas também, né? Eu cresci numa periferia, por exemplo, que eu não via capoeira, né? Eu escutava o toque do tambor em tempo de Cosme e São Damião, eu vi o toque do tambor, mas era uma coisa muito distante de mim. Então, quando eu vou para o que eu cresci de vendo foi as danças de massa, né? Mas aí quando eu vou para a universidade, eu encontro os meus na universidade, né? Pesquisadores, estudiosos da dança, da cultura negra alagoana. E aí eu me reencontro, né? Me reconecto com essa ancestralidade e vejo que está aqui, está tudo em mim. Está tudo em mim, precisava ser aflorado. E aí, como eu fui aflorada, então eu tento também. E como isso foi potente e importante, significativo para ser o que eu sou hoje, então eu também levo para os meus, para reempoderar os meus, as nossas tecnologias de resistência, porque dança é uma tecnologia, né? O canto é uma tecnologia, a literatura é uma tecnologia, todos os saberes pretos, ancestrais, que são de resistência, que são potentes, que nos humanizam, né? Frente a toda a demonização e desumanização que a gente vê enfrentando ainda hoje. Então, é uma continuidade de trazer os meus para essa história, né? Tornar eles sujeitos históricos mais do que eles já são, aflorar essa historicidade desses sujeitos históricos. Sim, e quando você falava assim de ser uma tecnologia de resistência, não tem como assim não vir na cabeça essa relação de que assim um corpo que é tão oprimido desde assim a infância, né? Porque quantas pessoas negras não falam que eu fui eleita a pessoa mais feia da escola. Então assim é um corpo que assim desde a estética tem uma opressão muito forte. E assim, tá ali na sala levando essas danças, levando essa resistência. Eu imagino assim, quantas dimensões diferentes contribui para a vida de uma pessoa, sabe? Começando pelo pertencimento, expressão. Então, assim, eu fiquei aqui em minha cabeça só imaginando tudo que você acaba proporcionando para quem consegue ter essa oportunidade de estar ali com você, né? Porque, infelizmente, em muitas escolas ainda não tem presente. Sim, sobretudo na escola pública, né? Que a grande maioria dos nossos estudantes são negros de periferia. Então, quando encontram uma professora preta, que vai trazer esse conteúdo, né? Esse currículo que foi tão invisibilizado e Sim. demonizado, mas aí quando você traz com verdade, com paixão, com amor, então eu consigo tocar os meus a partir dessa afirmação minha de um amor, de uma vontade, de uma necessidade, de uma potência, né? Então eu consigo conectar com eles, né? Estou trabalhando num projeto pela prefeitura, na escola pública, e tem uma aluna negra que nunca tinha participado de nada de arte da escola, de nenhum projeto assim voltado para a arte. E quando eu entrei nesse projeto, né, a diretora chegou para mim e disse: Menina, como é que você levou essa menina? Ela nunca participou de nada, né? E eu simplesmente trouxe uma música, palavra de Dandara, e essas meninas começaram a participar das aulas assim com um pertencimento, com uma emoção, porque faltou espelho para a gente nas escolas, né? A gente não tinha essas Sim. referências de professoras que traziam esse currículo que traz essa subjetividade e que você toca o outro, que você toca os seus. Então, eu consegui tocar essas estudantes e até hoje, né, durante a pandemia, elas ligam: Tia, quando é que vai ter aula? Quando é que vai voltar as aulas? Existe uma reconexão, né? Então, eu consegui trazer muitas alunas que eram apáticas, né, a própria proposta pedagógica da escola, e eu consegui não só afirmar e firmar esse diálogo, de reempoderar essas meninas com uma relação mesmo afetiva, né, que é também outra ferramenta tecnológica que nos foi negado, que é o afeto e o amor,
E aí, pelo afeto também, eu consegui reconectar essas estudantes. Então, para mim, é muito significativo, muito forte, muito integrador, me sentir entre os meus. E só traz vida, né? Só traz vida, resistência, bem viver. E quais são as suas referências assim de dança afro? Quem te inspira para você levar essas danças para os seus alunos? As minhas referências, ela vêm muito de dentro das dançarinas de afoxés, do estado de Alagoas, né? Eu via muito a Olodum, né? Lady Serafina Olodum, que é uma grande referência na dança afro do estado de Alagoas, né? Dançando afoxés. E as outras meninas, Jane Moreno, várias meninas negras, que quando eu comecei a me reconectar com a minha ancestralidade, foi dentro do movimento cultural negro alagoano, e religioso, e eu vi essas mulheres lindas dançando essa memória, essa dança, essa ancestralidade trazida nos seus corpos, e isso me tocava muito, e eu dizia, nossa, em que mundo eu estava, né? Em que mundo eu estava. Então, essas mulheres que eu citei, né, são referências, e para além da dança também, né, existem outras referências, como o movimento negro, que eu já falei, como o movimento cultural, religioso, né? Então, são muitas mulheres que estão à frente nessa luta e elas que são minhas referências, né? Porque é para além da dança, né? Então, a dança não só a dança pela dança, mas esses artistas que também dançam e que provocam mudanças e que afetam outras mulheres e que aproximam essas mulheres para se reempoderar para além da estética, né? Para além da dança, para além da música, mas uma reflexão e uma tomada reflexiva no todo, né? Na prática, né? A reflexão, ação, reflexão, ação. Então, são muitas mulheres, né? Eu posso citar aqui, lógico, primeiro a minha referência de mulher é minha mãe, né? Esses movimentos de desafios dessas mulheres. Aí vem minha filha, vem Maria Alves, vem a Lu, sabe? Muitas mulheres potentes, a Lu tá aqui. Oi, Lu! Então, são muitas mulheres, né? Vocês dançarina do Abiaxé também, a Camila Ramos que está aí na live, né? As grandes ativistas pioneiras do estado de Alagoas, Wanda Menezes, Sirlene Gomes. Então, são muitas mulheres de referência. Na capoeira também tem muitas mulheres potentes. Então, são essas pessoas que... E também tem os homens, lógico, né? Tem o Jadiel Ferreira, que também foi uma pessoa que me aflorou bastante na dança afro. Eu passei um tempo também com o mestre Tininho, né? Tive aulas com o Edu Passos também, que são os percussores da dança afro no estado de Alagoas, de forma cênica, né? Porque a dança já existe nos maracatus, nos afoxés, existe a dança que está em nós. Entrar em um grupo assim muda muito. Enquanto você falava, eu lembrava da minha experiência de entrar no Abiaxé, né? E tudo que eu senti quando eu entrei lá, principalmente quando eu vi a dança. Porque apesar de eu fazer parte da percussão, mas de início eu queria a dança e eu não fui por vergonha. De início, o que me prende é isso ainda, é vergonha, sabe? Mas ver, assim, todas as mulheres e os homens também, mas eu sinto uma energia, assim, dá um arrepio, dá uma... É muita expressão ali, é muita comunicação, é muita resistência, e isso você sente. É muito bom fazer parte de um grupo, assim. Nas minhas buscas, nas minhas pesquisas, na minha busca pessoal mesmo, eu sempre tenho sentido que nesse espaço dos afoxés, do terreiro, é onde a gente tem dignidade, né? É onde a gente traz a nossa dignidade como mulher preta, como homem preto. É nesse espaço que a gente se percebe grandioso e potente. Então, a religião de matriz africana, né? Os grupos, é um espaço onde a gente se reconecta e se percebe importante, socialmente capaz, tudo, né? Belo, né? Nesse espaço que a gente se sente humano. Sim. E fala assim, como que acontecem, de fato, as suas práticas na escola? Assim, quais ações você
realiza e se tem apoio da escola, se tem apoio dos pais. Conta assim um pouco mais como é o dia a dia. O dia a dia para mim é muito gratificante poder estar com eles, porque eu vou com os meus, como eu tenho dito, a gente se reempodera também, se fortalece, se expande. O espaço da sala de aula também, que a gente aprende com os nossos, porque na filosofia, né, na nossa filosofia africana, os mais novos também nos reempoderam e nos ensinam. Então, quando eu estou na sala de aula, que eu levo os filmes, eu levo os livros para didáticos, também sou uma professora de história. Então, quando eu levo esses livros para didáticos, né, porque a gente sabe que o médico racista não tem muitos livros que falam sobre nós, então a gente recorre a Sim. esses livros para didáticos que são um suporte incrível, né, metodológico e de sensibilização. Então, os livros para didática eu levo contação de história, né? E contação de história também, né? Nossa oralidade, né? Que é uma tecnologia também do nosso povo muito potente. Então, a oralidade é uma coisa crucial. Né? Eu não vejo eu só ser uma professora de dança, né? Eu sou professora para além da dança também, porque tem que contextualizar. Então, tem que falar da história, de onde, né, surgiu essa tecnologia, de por que a gente não via isso na periferia, de por que a gente acha feio, né? Porque aí vou explicar que a mídia não colocou isso para a gente. Na questão da estética, eu faço questão de ir com o meu cabelo crespo, passar lá de aula porque é necessário, com ele solto, né? Então, para ser espelho, porque não adianta eu chegar para criança negra e dizer você é linda, se eu nem me acho linda. Né? Não adianta, não vai tocar. Você vai dizer, oxi, que incoerência dessa pessoa. Então, as ferramentas que eu uso é a oralidade, a dança, né, os instrumentos e tudo isso, essas tecnologias de sensibilização. Então, para as crianças, né, como a gente sabe, ela não sabe o que é racismo, por exemplo. Os adultos é que já tá, né, nessa razão aí, então ainda tem um estranhamento, mas com a criança não Uhum. tem estranhamento. O adulto tem um pouco mais, mas aí a gente vai nesse trabalho de sensibilização e, e é muito positivo, porque eu estou aplicando, por exemplo, agora com eles, né, antes da pandemia, eu estava dando aula de coco, né? Foi um pertencimento muito forte, assim que eu fiquei muito impressionada, assim, de tocar o pandeiro e a criança, né, pisar o corpo, assim, de uma forma de cantar, né, e isso tudo é da nossa essência, da nossa ancestralidade, da nossa identidade, né, essa oralidade, o canto, então o pertencimento é muito grande, né, eu tenho o apoio da diretora, que é uma pessoa também muito sensível, né, a gente sabe que com os pais ainda é um trabalho de sensibilização que precisa ser feito, porque Uhum. os evangélicos muito retomando, não, né? Muito forte ainda sobre os nossos corpos, sobre essas mentes dessas pessoas, ainda tem essa coisa assim, de não querer fazer todas as danças, porque a dança afro, eles acham que é macumba, não sei o quê, nessas coisas, a gente tem também um trabalho com esses pais de reunião para sensibilizar, para poder estar fazendo esse trabalho com mais potência. Mas com as crianças é um pertencimento muito grande e muito fortalecedor. Enquanto você falava de contação de história, de representatividade e tal, eu lembrei de que eu vi um vídeo de um experimento social, assim, com criança, com relação à boneca. Uma boneca branca e uma boneca negra. E qual delas iria escolher, né? Eu lembrei também da minha própria infância, por causa que entre os meus amigos ninguém queria a boneca que era negra. Daí me veio assim, você já fez algum experimento assim com as que você ensina? Sim, já fiz. Eu fiz uma performance, né, no mês da consciência negra. Eu cantei uma música da Larissa Luz, né? Procuram-se bonecas pretas. E eu comecei a fazer a performance da boneca e, assim, o pertencimento, o olhar, né? Gerou uma tensão muito forte, porque é como se ela já Uhum. tivesse visto na vitrine essa boneca preta, né? E aí eu recitava um poema também de Preta Rara, que ela vai falando porque não existia na adolescência ela nunca brincou com essa, né? Viveu a adolescência brincando com bonecas brancas e o pertencimento foi muito forte, né? E eu fazia, imitava lá a boneca preta
preta, e depois as crianças começaram a me chamar de boneca preta, e tia, essa é uma boneca, não sei o quê. E como isso é importante, né? Essa referência, essa Muito, representatividade é muito importante. Então, ela chama muito. o cabelo, tia, seu cabelo é lindo, não sei o quê. Então, é um pertencimento porque não tem espelho. São professoras, na sua grande maioria, são professoras brancas, muitas professoras também negras, que não têm essa educação antirracista, né? Elas nem se sentem, nem se percebem, ou ainda está nesse processo de reafirmação da sua identidade. Então, quando encontro uma professora que já está nesse processo um pouco mais avançado, e as crianças, elas respondem com afeto, com abraço, com pertencimento. E quais são, assim, os ritmos e as danças que você leva e por que você escolheu? Eu sempre levo os ritmos, porque assim, a gente não, né, como é um trabalho de desmistificação desse mito de democracia racial, né, então é um trabalho de sensibilização. Então, eu levo repertórios de músicas de Salvador, mas eu trato de trazer as novas referências, tipo Larissa Luz, é de Salvador, mas ela traz essa continuidade, né? Eu levo música de Maria Alves, por exemplo, né? Levo música de Elza Soares, né? Então, para a gente não ficar, né, também nesse lugar folclorizado, né? Então, Uhum. trago essa referência ancestral, mas talvez eu trago um novo para elas entenderem que faz parte do mesmo pilar, né? É importante trazer, porque as meninas também estão muito na dança periférica, né? Que é o passinho, que é o funk. Então tem que ser um trabalho assim de você construir, né? Eu digo que eu estou construindo a minha metodologia. Então, é um trabalho de pesquisadora mesmo, sabe? Eu estou o tempo todo pesquisando música, pesquisando, né, vídeos, mas, sobretudo, hoje eu estou levando mais o coco, por exemplo. Eu acho que o coco ele é muito amplo, porque eu posso trabalhar a oralidade, a expressão corporal, posso trabalhar a própria identidade, né, alagoana. Então, acho que o coco é bem amplo. Então, eu estou conseguindo dialogar bastante. E, lógico, que a gente também tem que dialogar com eles, mas as danças que eu levo, eu construo a minha coreografia, né, em cima de uma música, por exemplo. Eu construí uma coreografia em cima de uma música da como é o nome da Dandara do meu quilombo, Nina Oliveira. Dandara do meu quilombo, me faz livre voar. Então, eu boto essas músicas e peço para elas escutarem essas músicas e falo que elas dancem o que essa música pode proporcionar para esse corpo, né? Sim. Então, é um diálogo, né? Um trabalho de sensibilização, porque a gente sabe que a dança afro, a nossa cultura foi muito demonizada, então é um trabalho de sensibilização o tempo todo, né? O tempo todo. Porque se você bota um movimento de orixá e já fica, não sei o quê, né? Eles já estão atentos, porque os evangélicos, muitas mães evangélicas, né, que dizem, meu filho não Uhum. dança, minha filha não vai poder fazer dança, não sei o quê. Então, um trabalho de sensibilização o tempo todo dentro do nosso fazer. Existe uma conversa sua direta com os pais, assim, é constante? Não, é muito difícil, porque a gente sabe que o nosso contexto de escola pública, os pais estão trabalhando o tempo todo. Mal vai, corre, pega o aluno na sala de aula. E ainda mais no estado de Alagoas, né? Que é muita a luta pela sobrevivência. Então, quando a gente marca a reunião pedagógica, poucos pais vão, né? Hum. E, então, é um trabalho muito, muito, muito delicado, um trabalho muito a longo tempo, né? Que a gente vai conseguir os resultados, né? Eu acho que a gente está vivendo um novo momento, né? Acho que é a terceira geração, né? De mulheres negras que estão ocupando as universidades, que estão pegando esses saberes sistematizados por nós mesmos, né? De uma forma que a gente possa reempoderar os nossos de uma forma muito didática, né? E que a gente possa estar dialogando com essas pessoas. Então, a terceira geração, então a gente está construindo esses pilares, né? A gente está construindo nossas metodologias.
Então, é um trabalho, assim, um resultado, assim, a longo e médio prazo. Mas eu consigo ver os resultados lá na rua, né? Quando elas me ligam pelo WhatsApp, quando é que vai voltar a aula, né? Então, eu já consigo ver o resultado da afetividade. Essa sua fala mostra ainda mais assim a importância da escola com relação a essa atuação nessa reafirmação de uma identidade, da criança ali construir uma autoestima, dela se enxergar, dela pertencer, porque muitas vezes os pais não têm tempo, não têm disponibilidade, às vezes não sabem exatamente como abordar isso, como ajudar a criança. Então, assim, acho que muitas crianças, a maior parte que passa tendo alguém ali dando uma atenção direta para elas, é na escola. E Sim, como você falou que sua abordagem inicia com afeto, né? Então mostra ainda mais o quanto que isso é importante. exatamente, porque a gente, eu, por exemplo, enquanto arte educadora preta, né, eu vejo a criança, porque é muito da nossa perspectiva filosófica e política, a gente vê a criança como um sujeito social, um sujeito histórico. Uhum. A gente não vê aquela criança como, como simplesmente um papel em branco que a gente vai só passar o conteúdo, mas eu olho no olho dessa criança, né, eu dialogo, né? A gente cresceu, né, sem o afeto, né? A gente cresceu sem o toque das professoras no cabelo por conta do racismo. Então, quando vem uma professora negra, toca nessa criança negra, nessa menina negra, nesse menino negro, então eles se sentem acolhidos, né? Isso é muito importante, né? O que falta ainda muito é essa afetividade como tecnologia de sensibilização da sala de aula. Então, é Uhum. uma tecnologia importantíssima, porque a criança vai, às vezes, nem tem o afeto dentro da própria família, porque a gente sabe que o racismo, ele nos negou o amor, né? Ele destruiu o núcleo familiar, assim, de uma forma que o amor, o toque, o afeto é, é muito raro, né? Em sua grande maioria. Então, o afeto nas famílias pretas, na maioria das famílias periféricas, é só dar a comida, né? Dar o sustento da casa e tá bom. Então, quando se traz essa ferramenta de sensibilização, então a criança ela percebe que ela é potente, importante, e isso já estabelece uma estreita essa relação para a gente conseguir essa criança ela tenha outras aquisições, né, psicomotoras, né, letramento, intelectuais, cognitivas, e é um começo. Com certeza. E fala assim, para você, quais são os valores culturais e os saberes que as danças afro-brasileiras podem nos ensinar para que sejamos pessoas mais democráticas, mais inclusivas, né? Pensando nessa educação desde a infância até a maior idade, assim. A dança afro ela traz esses saberes, né, que são, por exemplo, meu corpo já é uma representatividade, o meu corpo, a minha existência já é um conteúdo, né? Quando a criança se olha, uma criança negra que me vê, e me vê uma professora potente, feliz e que transmite afeto, ele vai se sentir também feliz, importante, socialmente capaz. Então, eu acho que o primeiro saber, o primeiro legado que eu levo para essa criança é dizer ela é bela, porque o racismo disse que a gente não era belo, né? Então, acho que o primeiro legado, o primeiro reempoderamento é dessa criança se sentir bela e se sentir importante. Então, Uhum. acho que esse é o legado, esse é a contribuição, esse é o conteúdo mesmo, né? Que a dança afro traz, que é essa corporeidade negra, né? Quando eu trago a ginga da capoeira, que o menino também ginga, e que ele vê que no bairro tem essa capoeira, e por que não faz essa capoeira? Essa minha tia faz na sala de aula, é tão bonita, tão importante. Então ele vai ter um outro olhar sobre a sua identidade, que lhe toca tanto e que por motivo do racismo, pelo motivo estrutural, não faz com que essa criança pratique essa capoeira. Então, por isso que a escola é um lugar importante, né? Uma das ferramentas para a gente reivindicar
essa nossa luta, né? Pela nossa identidade, pela nossa humanidade. Então, se as crianças saem da escola sabendo que a capoeira é importante, que ela é bela, que ela é importante, então ela vai ver o mundo de uma outra forma. Ela vai se ver nesse mundo. Ela não vai se sentir a par desse mundo, ela vai se sentir integrada nesse mundo. Pertencimento, né? Você já falou um pouquinho sobre isso, mas para aprofundar um pouco mais, assim, as reações que você recebe dos alunos. Como é, assim, a maioria se engaja ou não? As reações são várias, né? Eu acho que a principal é o abraço, né? O abraço, a comunicação, o toque, né? Tia, deixa eu tocar no seu cabelo. Tia, quando a gente vai ter dança afro, né? Eu acho que essa é a resposta maior, né? É através do afeto, do diálogo, porque ela não vê um professor como algo que não possa ser tocado, mas ela vê um cúmplice, né? Um parceiro. Então, acho que essa é a maior contribuição que eu possa dar para a nossa comunidade, é que elas se sintam à vontade de chegar até a mim e a gente poder conversar abertamente, sem barreira. É muito importante isso. E você também já falou um pouquinho sobre as dificuldades que encontra assim, na escola com relação a material, mas além disso, tem alguma outra dificuldade que você encontra? A dificuldade é própria estrutural mesmo, né? Da criança, às vezes, não poder ir para a escola porque teve que trabalhar para ajudar a mãe. Eu acho que a própria estrutura da escola, né, o currículo da escola, porque tem a professora de dança, mas aí tem todo um contexto que não integra essa criança. Então, a escola pública ainda tem um número muito grande de evasão escolar, porque o currículo ainda é eurocentrado, né, conservador, machista, gordofóbico, enfim. Então, a dança, a capoeira, né, a arte, ela consegue trazer um pouco mais essas crianças, mas ainda é uma dificuldade muito grande, porque é uma estrutura muito maior, né? Não basta ter só uma professora na Carla Moraes, porque ela não vai fazer um milagre, né? A gente também não pode montar essa resistência. Então, a gente precisa de toda uma estrutura, né? Tanto da escola como da estrutura família, que esteja dialogando para que essa criança ela queira ocupar esse espaço e de forma muito plena, integral, completa, para que a gente possa estar recebendo esses estudantes de forma completa e esteja potencializando ele em todas as suas dimensões políticas, culturais e espirituais. E pensando assim, o professor, falando assim de educador para educador, o que você diria para um professor que se preocupa em levar assim uma aula com conteúdo voltado para essa afirmação de uma identidade? O que você diria assim para eles quanto ao preparo, quanto ao que ele tem que enfrentar para poder levar esse tipo de conteúdo para a escola? Acho que, primeiramente, né, a gente sabe da realidade alagoana, que os professores, na sua grande maioria, eles acham que racismo nem existe, mas a gente sabe que existe, porque as crianças elas manifestam isso o tempo todo, só que os professores da rede pública estadual, a grande maioria, não estão preparados para lidar com essa realidade, né? E é tão cruel para nossas crianças pretas, né? Então, o que eu diria para esses professores é que eles precisam, primeiramente, ouvir essas crianças, né? Tem que estar aberto para ouvir essa criança. E a gente sabe que tem muitos professores que não são apaixonados pelo que fazem. Né? Porque uma arte educadora, por exemplo, eu sou para além de uma arte educadora, né? Eu sou um ser humano, sou um ativista. Né? Eu sou um ser humano para além de querer impor conteúdos. Né? Eu quero que essas crianças elas se reconheçam
e que sejam potentes, se sintam potentes e capazes. Então, o que eu sinto muita falta é justamente formação. Muitas professoras não vão para a formação, que tem na CEMED, por exemplo, né? Falta esse interesse. Falta, acho que o sistema educacional ele precisa ser humanizado, né? Precisamos de muitas professoras pretas, antirracistas, nesses espaços. Muitas diretoras ainda faltam muito para poder trazer a Lei 11.000, pautar politicamente no TVT, né? Fazer com que essas professoras elas se sensibilizem para poder estar trazendo e pautar no seu fazer em sala de aula essas questões, né? De suas várias formas, né? Não só a educação antirracista, mas antimachista, gordofobia, o bullying. Então, falta muito da gestão, né? Eu acho que falta uma gestão comprometida com a luta antirracista no estado de Alagoas. Sim, e principalmente assim, acho que a disciplina mesmo de educação artística, quando vai tratar essa questão de arte na escola e tudo mais, existe uma. É um discurso muito vazio, assim, porque, pela minha experiência, eu acho que a maioria das pessoas, o professor chegava na sala, mandava, sei lá, pintar alguma coisa, desenhar alguma coisa, e é isso. Na minha, o que acontecia era isso, era pintar, botar todos os desenhos lá na frente pra gente competir um com o outro, quem ganhasse, de acordo com o que a turma escolhia, ganhava e acabou. Mas nunca existiu um debate, nunca existiu, assim, levar algum conhecimento que tivesse um discurso, sabe? Nunca existiu. Exato, porque a dança, por exemplo, o curso de dança no estado de Alagoas, ele no qual ele entra em 2008, né? Eu sou da terceira turma de dança. Então, os concursos que tem, por exemplo, para a rede municipal de ensino, quando tem para professor de arte, é uma vaga. Hum. Né? E ainda tem um grande quadro de professores que pautavam a arte dessa forma, né? Conservadora, insignificativa, que a criança não fazia sentido. Exato. Está ainda nesse trabalho de cobrar políticas públicas, de concurso público para professores de arte, né, com um número maior, né? E para poder estar trazendo essa arte, essa linguagem, né, que são várias, são 4 linguagens, né? Arte visual, teatro, música e dança. E quando tem concurso é uma vaga para dança, 2 para teatro. E muitas vezes a maioria que vão concorrer a essas vagas já são pessoas que têm mestrado e doutorado, por exemplo. E são pessoas que não são dessa realidade, não são artistas, por exemplo, antirracistas, não são Uhum. artistas engajados politicamente. Então, eles não têm esse compromisso. Então, às vezes, quando ele vai para a sala de aula, ele também vai reproduzir essa arte que não vai fazer não tem significativo, não vai fazer nenhuma contribuição para esses estudantes, por exemplo. Então, a luta é isso, é cobrar políticas públicas, cobrar concurso público para a arte e para todas as áreas, né? E concurso público com cota, a gente já tem aqui. Eu fiz um concurso ano passado, no interior, e eu fiz por cotas, né? E tem que fazer por cotas. Eu acho que o concurso da CEMED, por exemplo, ainda não tem por cotas, né? Então, isso tem que ser cobrado, sindicatos, cobrado do Estado, e precisa ter cotas para políticas públicas, para concurso público, para professor, com cota, por exemplo. Tem que ter, para poder a gente ocupar esses espaços, né? Acho que a escola pública é um lugar muito potente para a gente a política antirracista no estado de Alagoas. Acho que tem um espaço maior, mais potente do que a escola pública para a gente estar Sim. ocupando. A gente precisa ocupar a escola pública. E tem algum outro lugar, assim, algum outro espaço além da escola que você já levou essas aulas? Sim, já. Eu já Quais são? trabalhei, eu já trabalhei numa ONG lá do Benito Bem. Antes eu vim do Projeto Herê, que é na Vila Brejal. Para a periferia, como eu disse, eu passava pela frente do Herê, via os tambores tocando, mas não me sentia, né? Porque uma das coisas que o racismo nos tira é esse pertencimento, né? Essa autoestima, né? Então eu não me sentia não me sentia potente para chegar numa porta de uma instituição e pelo menos olhar,
passava. E foi graças ao movimento negro, de mulheres negras, né, dentro do projeto de extensão, graças a uma professora preta, Nádia Nóbrega, que sabe da importância da gente fazer trabalho, não, projeto de pesquisa, projeto de extensão, a importância do projeto de extensão, que a gente volta para as nossas periferias, né, para contribuir, dar o retorno, né? E aí foi quando eu vim da Vila Brajal, não conheci o projeto Herê, e dentro do projeto de extensão da universidade, apresentado por uma professora preta, eu vou para o Herê e me reencontro com os meus. E é lá que eu desenvolvo o meu trabalho de TCC, por exemplo, né, que é a dança para as relações étnico-raciais, dentro desse projeto. E foi muito importante voltar para esse espaço de onde eu vim e fortalecer os meus. Foi muito importante. Foi graças à luta do movimento negro, do movimento das mulheres negras. O Afrodendê também, né? Eu trabalhei no Afrodendê dentro do projeto do INEG também, que é um outro braço muito forte no estado de Alagoas, na luta antirracista. E foi através do INEG que eu fui para o Afrodendê também, e foi uma experiência maravilhosa, incrível, né? De trazer essas tecnologias, de trazer nosso canto, nossa dança para aquela juventude. E foi muito potente, muito fortalecedor para mim também. Nesses outros lugares você teve experiências, no caso, com outros públicos, né? Pessoas adultas já. Sim, no projeto Herê eu também desenvolvi com as mães, né? Eu também desenvolvi um trabalho com as mães, e as avós, mães, tias, no Herê. E na comunidade do meu nome, que eu acabei de falar, do Brits, já era um público maior, né? De uma juventude, o Afrodendê. Na Qual a associação. diferença que você percebe, assim, das crianças para essas pessoas que já são maiores, na hora de ensinar, de aplicar oficinas e tudo? Porque são contextos diferentes, né? No Afrodendê, por exemplo, como é um grupo percussivo de música negra e afro, então ele já tem um pertencimento maior. Eu tive meninos homens fazendo aula de dança. Então, como já é um espaço que traz e pauta politicamente essa educação antirracista, aí fica mais fácil, né? Vamos dizer assim. Né? Já é um trabalho que já tem um campo mais fértil. Então, foi um trabalho que eu tive também um resultado muito positivo. Os meninos dançavam, as meninas também tocavam percussão, porque não fica naquela coisa, a menina dança e o menino toca, não, mas os meninos também dançavam e as meninas tocam. Então, foi uma experiência muito maravilhosa, eu me fortaleci bastante. Né? A última apresentação de encerramento a gente fez na escola, no nosso lar, e foi um pertencimento maravilhoso. Foi muito importante essa experiência. Porque, como eu falei, né, a comunidade que eu nasci, a Vila Brejal, fica perto aqui do mercado da produção, perto da beira da lagoa. Então, uma das periferias que é bastante negligenciada de políticas públicas, né? Uma periferia muito negligenciada mesmo, né? Tem algumas ONGs lá que fazem um trabalho, mas é uma periferia, não é uma periferia como o Jacintinho, por exemplo. É uma periferia que pouco se vê a capoeira na rua, né? Os afoxés. Então, eu venho desse território muito fragilizada. E é lá que eu vou levar a dança afro, que eu vou levar para dentro da instituição, que não debatia o racismo, é importante deixar preto, não discutir o racismo. E aí, quando eu chego na instituição, eu vou trazer, vou pautar e vou dizer que é necessário discutir, porque a demanda, né? Quando a criança olha para o solado do pé e diz, tia, olha aqui, eu sou um pouco branca. Então, isso é muito forte para mim. Né? Então, o racismo está ali, impregnado, matando a nossa subjetividade. Então, estar nesse espaço foi muito importante e foi um divisor de águas na minha vida, né, o Herê. Então, eu sugeri que colocasse no PPP da instituição ali no Rio. Então, foi um lugar que
eu deixei, plantei sementes e hoje eu vejo o Herê mais compromissado com essa pauta e foi muito importante participar e levar essas minhas inquietações, levar para os meus essa problematização que eles trazem, mas eles não têm essa praxis, né? Eles não têm essa consciência mais, vamos dizer, mais objetiva, né? Muito subjetiva. Então, quando a gente leva o debate, é importante para que eles aflorem, né? Mas é uma realidade que é imposta de violência e de negação. Bom, então, vamos encaminhando para o final da live. Faltam poucos minutos para acabar. Tem alguma coisa que você queira falar, alguma mensagem que você queira deixar para as pessoas que assistiram? Uma mensagem, eu quero só agradecer a esse espaço, né? Dizer que continuem e que nossos passos precisam estar firmes e fortes nessa luta e que eu estou aqui para contribuir, né? Quero muito conhecer o Abiaxé mais de perto, conhecer ir lá para Delmiro, para a gente se conhecer. Pode ir. Experiências. E é isso, a luta, como diz o meu mais velho, a luta ela é infinita, né? Ela é, ela é necessária e assim, eu só tenho a agradecer pelo espaço e que a gente busque esse movimento de estar entre a gente, de nos fortalecer entre a gente, porque é com a gente que a gente se potencializa, a gente se expande, a gente se fortalece, e dá importância. Eu não estou em nenhum movimento assim, político, né? Mas eu sou uma negra em movimento, eu sou uma arte educadora em movimento, mas eu acho muito necessário ocupar esses espaços, essas instituições, né? Essa militância de forma institucionalizada é muito necessária. E é isso, saudar os mais novos, né? E dizer que a luta, que eu estou aqui na luta e é tudo nosso. Estão pedindo muito aqui para você cantar um pouquinho. Ai, meu Deus, gente, por favor, gente. Ai, meu Deus. Temos quantos minutos? Falta 6. Então, eu vou cantar, já que hoje é dia do meu pai Odé, vou cantar um pouquinho para ele, dizer que a nossa ancestralidade, a nossa espiritualidade, ela é muito importante na luta antirracista. Acho que os terreiros de Candomblé e Umbanda é um espaço que a gente potencializa muito e a gente precisa ocupar esses espaços. Isso aí. Todos estavam aqui na live, muito obrigada. A todos, ao Gustavo, a Lu, todo mundo que está aqui falando, a Ellen, Mari, Carol Moraes, todo mundo que está aqui presente. Você, né, Juliana? Isso. Vamos lá. Oxóssi é protetor das matas
travou no peito o amor, na terra renascerá. Xingu, Xingu, oh, salve o povo da floresta. Xingu, Xingu, oh, salve o povo de Aruanda. Xingu, Xingu, oh, salve o meu povo alagoano. Xingu, Xingu, oh, salve todas as mulheres pretas. Xingu, Xingu, oh, salve o povo de Aruanda. Xingu, Xingu. Lê, 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 oh. Xingu, Xingu, oh, salve o povo da floresta. Xingu, Xingu, oh, salve o povo de Aruanda. Xingu, Xingu. Axé, ô Quealô, Oxóssi, meu pai, é caçador. Viva a nossa especialidade preta. Avante na luta antirracista. Nós somos a vitória, o axé, a mata e potência. Estamos aqui para guerrear até o fim. Odé, Odé, meu povo. Odé, Odé, camarada. Ok, Quealô, Oxóssi, é caçador. Aê! Que encerramento, hein? A do pé, obrigada pela oportunidade, pela partilha. Que possamos nos encontrar e nos reconectar sempre. Muito obrigada. A Axé.